declare bênção sobre o seu dia. E se você gosta dos nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal. Em Provérbios 18, 21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Este versículo nos lembra do impacto profundo que nossas palavras podem ter. Elas não são meros sons que escapam de nossos lábios, mas sim ferramentas poderosas que podem moldar realidades. Declarar a palavra de Deus é afirmar a sua verdade acima de qualquer circunstância. Quando você começa o dia proclamando as promessas divinas, está, na verdade, alinhando o seu coração e a sua mente com a vontade de Deus. Você está reconhecendo que, apesar das lutas e adversidades, a palavra de Deus permanece firme e inabalável. Considere a história de Josué, que ao tomar posse da terra prometida, foi instruído por Deus a meditar na lei dia e noite e a falar dela constantemente. Josué 1:8. O sucesso e a prosperidade de Josué estavam diretamente ligados à sua obediência em declarar e viver a palavra de Deus. Da mesma forma, ao declarar as Escrituras sobre o seu dia, você convida a presença e o poder de Deus para agir em cada situação. Mas por que é tão importante declarar a palavra? Porque nossas declarações refletem e reforçam nossa fé. Ao pronunciar as promessas de Deus, estamos não apenas lembrando a nós mesmos do seu caráter fiel, mas também exercendo autoridade espiritual. Quando dizemos, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", Salmo 23:1, estamos afirmando que confiamos em Deus para suprir todas as nossas necessidades. Estamos assim plantando sementes de fé que com o tempo darão frutos em nossas vidas. Além disso, declarar a palavra de Deus nos fortalece para enfrentar as mentiras e os ataques do inimigo. Satanás é um enganador que tenta nos fazer duvidar das promessas de Deus. No entanto, quando combatemos suas mentiras com a verdade da palavra, ele não tem poder sobre nós. Em Efésios 6:17, a palavra de Deus é descrita como a espada do Espírito. Cada vez que a declaramos, estamos empunhando essa espada contra as forças das trevas. Por fim, ao declarar as bênçãos de Deus sobre o seu dia, você também influencia o ambiente ao seu redor. Suas palavras podem trazer paz, esperança e direção, não apenas para você, mas também para aqueles que estão à sua volta. Sua família, seus colegas de trabalho, todos podem ser impactados positivamente pela atmosfera de fé e confiança que você estabelece através das suas declarações. Portanto, ao iniciar cada manhã, lembre-se de que suas palavras têm poder. Escolha falar a vida, a esperança e as promessas de Deus sobre o seu dia. Assim como a chuva que desce dos céus e não volta sem antes regar a terra, fazendo-a germinar e brotar, Isaías 55:10-11, assim serão as suas palavras de fé. Elas produzirão frutos em seu tempo, trazendo à existência o que você, em fé, declarou. Declarar as promessas de Deus é um passo crucial, mas é igualmente importante aprender a tomá-las para si, a vivê-las com a convicção de que o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Tomar posse das promessas do Senhor é um ato de fé, uma postura de confiança que nos move a viver segundo a perspectiva divina, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Quando pensamos em tomar posse das promessas de Deus, é impossível não lembrar de Abraão, o pai da fé. Deus fez a Abraão uma promessa extraordinária. Ele seria pai de uma grande nação, embora sua esposa Sara fosse estéril e ambos já avançados em idade. O que vemos na vida de Abraão é a essência de tomar posse das promessas de Deus. Ele creu contra a esperança, Romanos 4:18, não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque ele confiava no caráter de Deus, que é fiel para cumprir suas promessas. Essa mesma atitude de Abraão é requerida de nós. Tomar posse das promessas do Senhor significa crer que, independentemente do que os nossos olhos naturais veem, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Significa andar pela fé e não pelo que se vê. 2 Coríntios 5:7. Há promessas específicas na Bíblia que podemos reivindicar para diversas áreas de nossa vida.
Há promessas de cura, como a de Isaías 53:5, que nos diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Há promessas de provisão, como em Filipenses 4:19, que afirma que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Há promessas de paz, como Jesus nos assegura em João 14:27, onde ele declara que nos deixa a sua paz, não como o mundo dá. Entretanto, tomar posse dessas promessas requer mais do que um simples conhecimento intelectual delas. Requer que façamos dessas promessas a nossa realidade, que as coloquemos no centro de nossa vida. Isso implica em orar com base nelas, vivê-las em nossa mente e em nossas ações, e nunca permitir que a dúvida ou o medo nos roubem a confiança no que Deus nos prometeu. Às vezes, tomar posse das promessas de Deus significa perseverar em meio à adversidade. Tal como os israelitas que enfrentaram gigantes e cidades fortificadas na terra prometida, nós também enfrentamos desafios que parecem intransponíveis. Mas assim como Josué e Caleb, que creram que Deus os capacitaria para conquistar a terra, Números 14:6-9, devemos crer que Deus nos dará vitória sobre cada obstáculo que tentamos impedir de tomar posse do que Ele prometeu. Outro aspecto importante de tomar posse das promessas de Deus é a obediência. Em Deuteronômio 28, Deus delineia as bênçãos que seguirão aqueles que obedecem a seus mandamentos. A obediência à palavra de Deus é o caminho seguro para viver na plenitude de suas promessas. Quando seguimos seus princípios, estamos colocando nossa fé em ação, e é essa fé ativa que nos permite viver as promessas que Deus já nos deu. Por fim, tomar posse das promessas do Senhor exige gratidão. Mesmo antes de ver a manifestação da promessa, devemos agradecer a Deus confiantes de que Ele já está operando em nosso favor. A gratidão é uma expressão de fé e confiança, de que o que Deus prometeu Ele cumprirá no seu tempo perfeito. Assim como o salmista que declarava: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome." Salmo 103:1. Devemos continuamente render graças a Deus pelas suas promessas e pela certeza de que elas se cumprirão. Nossas palavras têm um poder que muitas vezes subestimamos. Elas podem edificar ou destruir, inspirar esperança ou semear desânimo. Na vida cristã, as palavras têm um papel ainda mais significativo, pois elas são frequentemente o reflexo de nossa fé. Como seguidores de Cristo, somos chamados a falar palavras de fé, aquelas que não apenas afirmam o que acreditamos, mas que também têm o poder de transformar realidades. A Bíblia está repleta de exemplos do poder transformador das palavras de fé. Jesus, durante seu ministério terreno, constantemente usou palavras para trazer cura, libertação e vida nova às pessoas. Em Marcos 11:23, ele ensina que se alguém disser a este monte: "Levante-se e jogue-se no mar", e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Esta passagem destaca não apenas o poder das palavras, mas também a necessidade de que sejam acompanhadas de fé genuína. Palavras de fé são aquelas que estão enraizadas na verdade de Deus e no seu poder. Elas não são meras expressões de desejo ou otimismo, mas declarações baseadas nas promessas divinas e na certeza de que Deus é capaz de fazer o impossível. Quando você proclama com fé: "Tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4:13, você está reconhecendo que, por si mesmo, pode ser fraco, mas em Cristo você tem força para superar qualquer desafio. Essa declaração, feita em fé, tem o poder de transformar a sua mentalidade e, consequentemente, a sua realidade. Outro exemplo poderoso de palavras de fé que transformam é encontrado na vida de Davi. Antes de enfrentar Golias, Davi declarou confiantemente: "Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te matarei e cortarei a tua cabeça." 1 Samuel 17:46. Davi não falou com base em suas próprias forças, mas na convicção de que o Senhor estava com ele. Suas palavras de fé não só trouxeram coragem a si mesmo, mas também mudaram o curso da batalha e a história de Israel. Essas palavras de fé não são mágicas, elas não funcionam por si só.
Elas devem ser faladas em alinhamento com a vontade de Deus e com um coração que crê verdadeiramente no que está sendo declarado. Tiago 1:6 nos adverte que ao pedirmos algo a Deus, devemos pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida é o inimigo das palavras de fé. Se permitimos que ela se infiltre, nossas palavras perdem o poder transformador que poderiam ter. Além disso, as palavras de fé não apenas transformam nossas próprias vidas, mas também têm o poder de impactar aqueles ao nosso redor. Quando encorajamos alguém com uma palavra de fé, estamos semeando esperança e direcionando a pessoa a confiar mais em Deus. Em Provérbios 15:23, lemos que a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Palavras de fé podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir para perseverar em uma situação difícil ou para dar um passo de fé em direção ao propósito de Deus. Devemos também lembrar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Portanto, para falar palavras de fé, devemos primeiro encher nosso coração e mente com as Escrituras. Quando nossas palavras são uma extensão da palavra de Deus que habita em nós, elas carregam o poder do próprio Deus. E assim cada palavra que sai da nossa boca se torna uma semente de transformação, capaz de trazer à existência coisas que ainda não existem. Romanos 4:17. Por isso, ao começar o seu dia, encha sua boca de palavras de fé. Declare o que Deus diz sobre você, sobre suas circunstâncias, sobre seu futuro. Ao fazer isso, você estará não apenas expressando sua confiança em Deus, mas também moldando sua realidade conforme a vontade do Senhor. Suas palavras de fé, faladas com convicção, podem abrir portas, mover montanhas e transformar qualquer situação, porque Deus honra a fé daqueles que confiam em sua palavra. A mente humana é, de fato, um campo de batalha onde nossas crenças, pensamentos e atitudes são moldados. É aqui que muitas das lutas espirituais acontecem, e é por isso que a renovação da mente é essencial para viver o melhor de Deus. Em Romanos 12:2, somos instruídos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo é um convite poderoso para um processo contínuo de transformação, que nos capacita a viver conforme o propósito divino. Renovar a mente é mais do que adotar uma atitude positiva ou pensar de maneira diferente. Trata-se de substituir padrões de pensamento mundanos por aqueles alinhados com a palavra de Deus. No mundo, somos bombardeados por mensagens que muitas vezes contradizem os princípios divinos. Se não tomarmos cuidado, esses padrões mundanos podem se enraizar em nossa mente e influenciar nossas decisões e comportamentos. Por isso, a renovação da mente começa com a saturação da palavra de Deus. Ao meditar nas Escrituras e permitir que as verdades divinas permeiem nosso ser, começamos a ver o mundo pela perspectiva de Deus. Um exemplo bíblico claro da importância de uma mente renovada está na vida de Josué e Calebe, os dois espias que, ao contrário dos outros 10 enviados por Moisés, viram a terra prometida com olhos de fé. Onde os outros viram gigantes intransponíveis, Josué e Calebe viram uma oportunidade para Deus manifestar seu poder. Isso mostra que uma mente renovada não é dominada pelo medo ou pela dúvida, mas está firmemente ancorada nas promessas de Deus. Como resultado, eles foram os únicos daquela geração a entrar na terra prometida, provando que uma mentalidade transformada pode abrir portas para viver o melhor de Deus. Parte desse processo de renovação envolve desmontar fortalezas mentais que se opõem ao conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios 10:4-5, Paulo fala sobre a necessidade de derrubar argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muitas vezes, essas fortalezas são mentiras que o inimigo plantou em nossa mente. Pensamentos de inadequação, medo
ou crenças de que Deus não é capaz de cumprir suas promessas em nossa vida. Renovar a mente significa identificar essas mentiras e substituí-las pela verdade da palavra de Deus. Uma mente renovada também é essencial para discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nos sentimos confusos ou incertos sobre a direção que devemos tomar? A renovação da mente nos capacita a ouvir claramente a voz de Deus e a reconhecer o que é verdadeiramente bom, agradável e perfeito aos seus olhos. Isso não apenas nos protege de tomar decisões baseadas em pressões externas ou emoções passageiras, mas também nos coloca no centro da vontade divina, onde podemos experimentar suas bênçãos em abundância. Outro aspecto fundamental da renovação da mente é o impacto que ela tem em nossas atitudes e comportamento. Como Salomão sabiamente declarou em Provérbios 4:23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração, na linguagem bíblica, frequentemente se refere à mente e às emoções. Se nossas mentes estão cheias de pensamentos alinhados com a palavra de Deus, nossas ações naturalmente refletirão isso. Ao renovar nossa mente, começamos a manifestar o fruto do Espírito em nossas vidas, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. A renovação da mente é um processo contínuo. Não é algo que acontece de uma vez por todas, mas é uma prática diária de alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. É uma jornada de constante crescimento e transformação, que nos leva a viver cada vez mais na plenitude do que Deus tem preparado para nós. Como Paulo disse em Filipenses 4:8, devemos pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Renovar a mente é, portanto, um ato de fé e obediência que abre caminho para que vivamos o melhor de Deus. Ao permitir que Deus transforme nossa maneira de pensar, experimentamos uma vida de plenitude e paz que só Ele pode oferecer. A força do louvor e da gratidão. Louvor e gratidão são mais do que simples expressões de adoração e reconhecimento. Eles são poderosas armas espirituais que transformam ambientes, quebram cadeias e trazem a presença de Deus para nossas vidas. Em muitas passagens bíblicas, vemos o poder do louvor e da gratidão em ação, não apenas como um ato de devoção, mas como uma forma de intervenção divina. O Salmo 104 nos ensina a entrar na presença de Deus com ações de graças e louvor. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Este versículo destaca que o louvor é a chave que nos dá acesso à presença de Deus. Quando começamos o nosso dia louvando ao Senhor e expressando gratidão por suas bênçãos, nós nos colocamos em uma posição de proximidade com Ele, permitindo que sua paz e alegria invadam nosso coração. Um exemplo marcante do poder do louvor é encontrado na história de Jeosafá, rei de Judá, narrada em 2 Crônicas 20. Quando cercado por inimigos poderosos, Jeosafá buscou a Deus e recebeu a direção divina para colocar os cantores à frente do exército, louvando a beleza da santidade do Senhor. À medida que eles louvavam, Deus colocou emboscadas contra os inimigos, e Judá foi vitorioso sem sequer precisar lutar. Isso nos mostra que o louvor não apenas exalta a Deus, mas também libera seu poder para agir em nossas batalhas. Além disso, o louvor e a gratidão mudam nossa perspectiva. Em vez de focarmos nas dificuldades e desafios, somos lembrados da grandeza de Deus e de suas obras poderosas. Em Atos 16, Paulo e Silas, presos injustamente, escolheram louvar a Deus em vez de lamentar sua situação. À meia-noite, enquanto louvavam, um terremoto sacudiu a prisão. As correntes se soltaram e as portas se abriram. Essa história ilustra como o louvor pode trazer libertação e abrir portas literal e espiritualmente. A gratidão, por sua vez, nos mantém focados nas bênçãos de Deus e nos livra da armadilha do descontentamento e da amargura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, exorta: deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Gratidão é um exercício de fé que nos ajuda a enxergar a mão de Deus em todas as áreas de nossas vidas, reconhecendo que mesmo nas dificuldades, Ele está operando para o nosso bem. Romanos 8,28. Louvor e gratidão também nos protegem contra o desânimo e a ansiedade. Filipenses 4, 6, 7 nos aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando agradecemos a Deus mesmo antes de ver a resposta, nossa fé é fortalecida e experimentamos a paz que só Ele pode dar. Ademais, o louvor e a gratidão têm um impacto direto em nossa saúde emocional e espiritual. Eles nos elevam acima das circunstâncias e nos conectam com a verdade de que Deus é soberano e bom em todos os momentos. Quando cultivamos uma atitude de gratidão, mudamos o foco do que não temos para o que já recebemos, e isso transforma nosso coração, trazendo contentamento e alegria duradoura. Então faça do louvor e da gratidão uma prática diária em sua vida. Comece e termine o seu dia agradecendo a Deus por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Louve-o não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. À medida que você adota essa postura, verá como sua fé será fortalecida, suas batalhas serão vencidas e você viverá de forma mais plena o que Deus tem para você. As palavras têm um impacto profundo em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir, encorajar ou desanimar. Como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras para abençoar os outros, refletindo o amor e a graça de Deus em cada interação. Em Provérbios 18, 21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso nos lembra da responsabilidade que temos ao falar. Nossas palavras não são apenas sons ou expressões momentâneas. Elas carregam o poder de influenciar vidas, de tocar corações e de moldar destinos. Quando usamos nossas palavras para abençoar, estamos plantando sementes de vida que podem florescer de maneiras que nem sempre podemos ver imediatamente. Um exemplo claro disso é encontrado em Efésios 4:29, onde Paulo nos instrui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Este versículo nos chama a sermos intencionais em nossas palavras, procurando sempre edificar e trazer graça aos outros. Em um mundo onde críticas, fofocas e palavras negativas são tão comuns, a palavra de bênção se destaca como um farol de esperança e encorajamento. Mas o que significa, na prática, abençoar os outros com nossas palavras? Significa falar vida e esperança em vez de morte e desânimo. Significa escolher palavras que edificam, que trazem conforto e que refletem a bondade de Deus. Quando alguém está passando por uma dificuldade, em vez de nos juntarmos ao coro de negatividade, podemos escolher falar palavras de fé, lembrando a pessoa das promessas de Deus, como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Ou, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Abençoar com palavras também envolve o ato de orar pelos outros e declarar as promessas de Deus sobre suas vidas. Quando intercedemos por alguém, não apenas pedimos a intervenção divina, mas também podemos proclamar palavras de bênção e favor sobre essa pessoa. Isso pode ser tão simples quanto dizer a alguém: eu estou orando para que Deus te dê paz e direção nesta situação. Ou que o Senhor abençoe seu dia e te encha de alegria e força. Além disso, nossas palavras de bênção não devem ser reservadas apenas para momentos de crise. Podemos e devemos abençoar as pessoas em nosso dia a dia, reconhecendo o valor delas, expressando gratidão por suas vidas e encorajando-as a seguir o caminho de Deus. Um elogio sincero
uma palavra de encorajamento ou até mesmo um simples Deus te abençoe pode ter um impacto maior do que imaginamos. Em Colossenses 4:6, Paulo nos instrui: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nossas palavras devem ser sazonadas com graça, cheias do sabor do amor de Cristo. Há também o poder de profetizar o bem sobre a vida dos outros, que significa falar aquilo que Deus tem planejado para eles, mesmo antes de ver a realização. Em Ezequiel 37, Deus ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre um vale de ossos secos. Ao declarar a palavra do Senhor, os ossos ganharam vida. Da mesma forma, quando profetizamos bênçãos sobre os outros, podemos ver Deus trazendo vida a áreas que estavam mortas ou secas. Finalmente, devemos lembrar que abençoar os outros com palavras é um reflexo de nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Se nosso coração está cheio do amor de Deus, isso se refletirá em nossas palavras. Portanto, é vital que cultivemos um coração alinhado com o Espírito de Deus, permitindo que Ele encha nossas palavras com poder, graça e verdade. Portanto, que suas palavras sejam sempre instrumentos de bênção, usados para edificar, encorajar e trazer a luz de Cristo a todos que cruzam o seu caminho. À medida que você faz isso, não apenas estará cumprindo o mandamento de amar ao próximo, mas também espalhando as sementes do reino de Deus em cada palavra proferida. Vamos agora unir tudo o que foi refletido em uma oração, declarando as bênçãos de Deus sobre o seu dia. Esta oração é um ato de fé e confiança na bondade do Senhor, reconhecendo que cada palavra que proferimos em alinhamento com sua vontade tem o poder de transformar nossa realidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti neste momento, com o coração cheio de gratidão e louvor. Reconheço, Pai, que Tu és a fonte de toda a bênção e que em Tuas mãos estão os meus dias e o meu futuro. Neste dia, escolho declarar as Tuas promessas sobre a minha vida, confiando que cada palavra que sair dos meus lábios será carregada do Teu poder transformador. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que este dia está abençoado. Eu creio que o Senhor vai adiante de mim, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando aquelas que não são para mim. Declaro que a Tua provisão é certa, pois o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23:1. Que em todas as minhas necessidades, o Senhor suprirá segundo as Tuas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Eu declaro que neste dia a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que nenhuma preocupação ou ansiedade terá poder sobre mim, pois eu confio no Senhor com todo o meu coração, não me apoiando no meu próprio entendimento, mas reconhecendo-o em todos os meus caminhos. Provérbios 3:5-6. Senhor, eu proclamo que a Tua alegria será a minha força hoje. Neemias 8:10. Que em meio a qualquer desafio, a Tua alegria inabalável será o combustível que me permitirá continuar, sabendo que a Tua presença está comigo. Eu rejeito todo espírito de tristeza ou desânimo, e em vez disso, escolho me revestir de louvor e gratidão. Pai, eu também declaro bênção sobre as pessoas ao meu redor. Que todos aqueles que cruzarem o meu caminho hoje possam experimentar o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade através de mim. Que minhas palavras sejam sempre para edificação, trazendo encorajamento e esperança àqueles que precisam ouvir uma palavra de vida. Eu peço, Senhor, que a Tua proteção esteja sobre mim e sobre minha família. Que o Senhor envie os Seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Salmo 91:11. Livra-nos de todo mal, Pai, e guia-nos pelos caminhos de justiça, por amor do Teu nome. Finalmente, Senhor, eu Te agradeço por este novo dia. Agradeço porque Tu és fiel e bom, e sei que, independentemente do que este dia traga, Tu estarás comigo. Eu Te louvo, Senhor, e entrego este dia em Tuas mãos, confiando que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo o que eu possa pedir ou pensar, conforme o Teu poder que opera em mim.
Efésios 3:20. Que este dia seja para a tua glória e que cada passo que eu der esteja alinhado com a tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro e declaro todas essas bênçãos, crendo que já estão estabelecidas. Amém. Com essa oração, encerramos o devocional Declare bênçãos sobre o seu dia. Que essas palavras ecoem em seu coração ao longo do dia, lembrando-lhe do poder de Deus em sua vida e da importância de viver cada momento na presença dele. Que o Senhor abençoe ricamente o seu dia.